Juízes, 7º livro da Bíblia, está aí no Antigo Testamento, capítulo 6, versos 1 a 24. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de 1 efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lo até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo, e assim o fez. E estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus,
pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Amém. Você pode orar comigo? Então diga assim: Deus, muito obrigado pela tua palavra, sempre viva e eficaz, que ela fale ao meu coração e que eu possa ser terra boa para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Pode sentar-se. Verdades que precisam iluminar os nossos corações. A leitura foi extensa, mas eu quero ser objetivo, então preste muita atenção naquilo que Deus tem para nós esta noite. De quem é a culpa? Pergunta para o seu irmão aí, de quem é a culpa? Pergunta para quem está atrás de você, de quem é a culpa? De quem é a culpa? Geralmente, quando as coisas começam a ficar difíceis, a primeira coisa que se faz é buscar culpados. E quase sempre achamos que é o outro. Não é verdade? Sempre que alguma coisa não está muito bem, alguma coisa não está certo, ou está dando errado, se busca culpados e geralmente sempre é o outro. E com muita frequência se coloca a culpa em Deus também. E sabe como se faz isso? Se faz isso dizendo o seguinte: Deus, por que o Senhor não impediu que eu fizesse isso? Deus, por que o Senhor me deixou agir assim, ou agir assado? O Senhor podia ter impedido. Ao falar isso, ao dizer isso, você está culpando Deus pelo resultado ou pela consequência que você está vivendo daquilo que você fez ou da sua atitude. Preste atenção nisso. Nós queremos liberdade para fazer as nossas escolhas, mas não queremos as consequências das nossas escolhas. Eu vou repetir para você guardar isso na sua mente. Nós queremos liberdade de fazer as nossas escolhas, mas não queremos as consequências das nossas escolhas. Não queremos que Deus se intrometa em nossas vidas, mas queremos que Ele conserte aquilo que nós estragamos. Eu faço do meu jeito, mas na hora que estraga, Deus conserta porque eu não consigo. Ou seja, nós não queremos que Ele se intrometa nas nossas decisões, mas queremos que Ele conserte aquilo que deu errado. E geralmente é assim. E quando Ele não faz, como pensamos que Ele devia fazer, comumente se acha que Ele é mau. É um Deus mau, é um Deus vingativo, é um Deus omisso. Ou seja, queremos um Deus que só nos sirva, só para nos acudir nas horas que precisamos. Um Deus que seja nosso servo. Essa é a verdade. O povo de Israel era exatamente assim. Tinha facilidade de tomar decisões erradas. E depois eles não conseguiam sair do buraco em que eles se metiam. Diferente hoje no século 21? Nem um pouquinho. Nem um pouquinho diferente. Da mesma maneira. Por isso, nós precisamos compreender algumas verdades e permitir que essas verdades façam a diferença em nossa vida, iluminem o nosso coração. Precisamos permitir que essas verdades tragam luz verdadeira e permanente no nosso coração, para que a gente não se deixe levar, ou não se deixe enganar, ou não viva essa vida em que você se diz cristão, você se diz servo de Deus,
Mas na verdade não é bem assim que funciona. Na prática isso não é bem assim. Então preste atenção nas verdades que precisam iluminar os nossos corações. A primeira verdade importante que precisa iluminar o meu coração é que eu preciso manter aquecido a minha relação com Deus. Quando a relação com Deus esfria, há um afastamento de Deus. Então mantenha aquecida a sua relação com Deus. Repita comigo. Preciso manter a minha relação com Deus aquecida. Aliás, isto é, meu querido, se você tem uma relação com Deus. Se você tem um relacionamento com Deus. Porque infelizmente muitos não têm nenhum relacionamento com Deus. Então precisa primeiro começar, para depois manter aquecido esse relacionamento com Deus. Esfriamento espiritual nos afasta de Deus. O que acontecia com Israel era esse esfriamento constante. Eles iam se afastando e esfriando. Qualquer que seja o relacionamento que não seja alimentado, ele esfria. Qualquer que seja o relacionamento, se não for alimentado, ele vai esfriar. Seja o relacionamento que for, meu irmão. Você já teve um grande amigo, uma grande amiga, que estavam sempre juntos, não desgrudavam nunca, mas de repente, por causa do trabalho, por causa de estudos, ou até mesmo a mudança de lugar, de cidade, você foi conversando menos, e menos, e menos, e essa amizade, ela não se desfez, mas deixou de ter a mesma intensidade, não é assim? Deixou de ter a mesma intensidade, porque à medida que você se afasta, seja por qual razão que for, isso vai esfriando o relacionamento. Você não deixa de ser amigo daquela pessoa, mas se torna mais e mais distante, até que essa amizade, ela não era nem de perto aquilo que um dia já foi. No casamento não é diferente. Se os cônjuges não alimentarem o romance, a amizade, o carinho, vai esfriando até o rompimento. Quando vê, rompeu, e rompeu porque foi esfriando, foi se distanciando, e quanto mais longe, mais frio vai ficando. Se o relacionamento com Deus não for alimentado a cada dia, ele vai esfriar também. Eu não sei como anda o seu relacionamento com Deus, mas se você não alimentá-lo, é provável que ele vai esfriar. E que você vai se tornar uma pessoa distante de Deus, que só vai procurá-lo quando tiver necessidades, ou quando você acha que ele tem que resolver algo que você não consegue. Com o povo de Israel acontecia exatamente isso. Geralmente o que causava isso era a falta de uma liderança espiritual forte, que lhe servisse de referência. Sempre que havia uma referência, era mais fácil o povo ficar focado em Deus. A última referência desse contexto que nós lemos aqui, havia sido a juíza Débora, a profetisa Débora, que por 40 anos foi um referencial para os israelitas. O texto do capítulo 5 termina dizendo que enquanto a Débora viveu, por 40 anos a terra viveu em paz. E logo depois disso começa o capítulo 6 dizendo que depois disso os filhos de Israel fizeram o que era mal diante do Senhor. Ou seja, esfriaram, se distanciaram. Então, quando faltava uma referência, esfriavam e se afastavam de Deus. E ao se afastar de Deus, faziam o quê? Cometiam o adultério espiritual, se voltavam para outros deuses, começavam a buscar e adorar outros deuses, até que se viam em apuros tão grandes, que tinham que reconhecer que não tinha outra saída a não ser voltar a buscar a Deus. Então, meu querido irmão, nesta noite eu quero dizer para você, sempre que o seu relacionamento com Deus estiver esfriando, você perceberá. Como é que a gente percebe? Você vai começar a flertar com o mundo. Preste atenção no que eu estou dizendo.
o sinal de que o teu relacionamento com Deus está esfriando. Você começa a flertar com o mundo. Você começa a olhar, dar uma piscadinha, achar legal, e de repente vai esfriando. O que tem? Não faz mal. E se afasta um pouquinho mais de Deus. E aí diz, hoje eu não preciso ir ao culto, eu não preciso, esqueci de ler a Bíblia hoje, não tem problema, eu leio amanhã. E amanhã ele não lê de novo, no outro dia, esqueci de novo. Não, mas amanhã eu recomeço. E vai esfriando, e de repente, as amizades, de repente, a sedução do mundo, e vai esfriando. Quando você começa a flertar com o mundo, é sinal claro de que seu compromisso com Deus está esfriando. Pode ter certeza disso. Você começa a achar legal, gostar de alguma coisa que, você sabe perfeitamente que desagrada ao Deus que você serve, isso significa que você está esfriando, que você está se distanciando dele, e isso é triste. No casamento, os casais que mais correm o risco de infidelidade são aqueles que se distanciam, que esfriam o seu relacionamento. Por quê? Porque se tornam presa fácil para uma queda. Essa é a verdade. Sempre que o seu relacionamento com Deus estiver esfriando, você vai perceber quando você começa a flertar com o mundo. Outras coisas vão se tornando mais importantes do que disciplinas espirituais, como ler Bíblia, orar, estar nos cultos e ter comunhão com o povo de Deus. Isso é sinal claro de frieza no seu relacionamento com Deus. Então, nesta noite eu quero dizer para você, mantenha aquecida a sua relação com Deus. Não deixe o seu amor esfriar. Alimente-o na palavra, alimente-o na oração, alimente na oração, na comunhão com os irmãos. Lute contra o isolamento, declare o seu amor por Jesus todos os dias, mas mais do que declarar o seu amor por Ele, demonstre esse amor com atitudes concretas, com atitudes que agradam o coração dEle, se afastando daquilo que pode pôr a sua vida com Ele em risco, o seu relacionamento com Ele em risco. Demonstre com atitudes, buscando, se colocando diante dEle, e buscando temê-lo, respeitá-lo. Isso fará diferença na sua vida. Então, meu querido irmão, ilumine o seu coração com essa verdade, mantenha aquecida a sua relação com Deus, porque quando você começa a esfriar, você se afasta dEle, e aí, você começa a experimentar uma vida que não é a que Deus quer para você, nem planejou para você, e nem desejou e nem deseja para você, querido. Mantenha aquecido a sua relação com Deus. Mexe um pouquinho com seu irmão e pergunta para ele, como está a sua relação com Deus? Como vai sua relação com Deus? Tem lido sua palavra? Tem orado? Tem tido prazer na comunhão, no culto, na adoração? Aqueça a sua relação com Ele. Uma segunda verdade que precisa iluminar o nosso coração é que precisamos cuidar para não quebrar o compromisso com Deus. Quebrar compromisso com Deus é se expor desnecessariamente. Então não quebre o seu compromisso com Deus. Repita comigo: preciso cuidar, lutar, trabalhar para manter o meu compromisso com Deus. Quantos aqui se consideram discípulos de Jesus? Pouca gente? Quantos aqui se consideram discípulos de Jesus? Você se considera discípulo de Jesus? Vou perguntar de novo para te dar uma segunda chance. Quantos aqui se consideram discípulos de Jesus? Permaneça com a mão levantada.
Você sabe que ser discípulo é comprometimento? Você sabe disso? Que é compromisso de tomar cruz, de negar-se a si mesmo e de seguir Jesus todos os dias? Você sabe que esse é o seu compromisso? E você tem tido esse compromisso? Obrigado, pode baixar sua mão. Você tem tido esse compromisso? A falta de compromisso com Deus é o que nos expõe ao inimigo, queridos irmãos. Verso 1b diz que o Senhor entregou na mão dos midianitas, e o verso 6 diz que Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Quando a aliança é quebrada, Deus se afasta. Eu ouço com muita frequência uns argumentos tão falaciosos, mas são argumentos de quem está descomprometido com Deus, quem quebra o compromisso. Pessoas que se afastam de Deus dizendo: Deus está comigo, Ele nunca me deixa. É verdade em parte sim, isso é verdade em parte sim, porque não é Ele que nos deixa, somos nós que deixamos Ele. De fato, foi você que deixou Ele, não foi Ele que te deixou. Ele não me deixa. Não, Ele não te deixa, é você que deixa Ele. É você que se afasta dEle. E quando você se afasta dEle e decide fazer do seu jeito, andar da sua maneira, então você se expõe ao inimigo. Essa é a verdade. Basta Ele nos deixar e pronto, somos presas fáceis para o inimigo. Logo o inimigo barbariza. Logo o inimigo é como um enxame de gafanhotos que vem e devora tudo e destrói tudo. Você sabia que o inimigo sabe quando você está andando sem a presença de Deus? Você sabia disso? Ele sente o cheiro de medo, ele sente cheiro de pecado na sua vida quando você anda sem a presença de Deus. E haja buraco para tanta gente, porque quando o inimigo começa a vir com tudo, eles começam a cavocar buraco para se esconder, e para esconder pelo menos um pouquinho de alimento para poder ter o que comer, porque ele vem e leva tudo mesmo. Vinham como gafanhotos e devoravam tudo que havia pela frente. Meu querido irmão, aliança com Deus é segurança. Eu gostaria que você dissesse para o seu irmão isso. Diga para ele assim: compromisso com Deus, irmão, é segurança, não é fardo, não é peso, é segurança. É muito compromisso. Não, irmão, é muita segurança. Compromisso com Deus gera segurança para a sua vida. Deus jamais deixa de honrar suas alianças, pois Ele as escreveu com o seu próprio sangue. Não tem como Ele quebrar ou desonrá-la. É sempre a parte de cá que quebra, não é Ele que quebra. Nunca se viu, irmãos, tanta gente sem compromisso com Deus do que em nosso tempo. As igrejas estão cheias de consumidores, gente que quer satisfação pessoal e não compromisso. Pastor Marcos Paulo Ferreira, da Igreja Batista do Bacaxeri, lá em Curitiba, falando sobre igreja de consumidores, ele disse o seguinte: ele disse que uma igreja de membros consumidores costuma ter a porta dos fundos muito larga, na mesma proporção de que entram, novas pessoas saem, e algumas delas saem desiludidas com a fé, rancorosas com a igreja, com a instituição igreja, e ainda, diz ele, que os motivos são os mais diversos e geralmente são pequenos. Ele comentando sobre igrejas onde há só consumidores, onde não há gente comprometida, ele diz que é gente que, na verdade, por pequenos motivos, estão sempre argumentando por que estão saindo. Na internet há pregações melhores, meu pastor não prega bem, os professores da EBD são desqualificados e não me satisfazem, o pastor nunca me visitou, o louvor não toca as músicas que eu gosto, e entre tantos outros. As pessoas não querem compromisso, elas querem ser consumidoras que chegam, avaliam, gostei, não gostei,
gostei da palavra, não gostei do louvor, gostei do louvor, não gostei da palavra, não gostei do ambiente, né? Não gostei porque não tinha isso, não gostei porque não tinha aquilo. E aí tem um monte de crente consumidor daqui para lá, de lá para cá, buscando apenas a satisfação pessoal. Mas compromisso que é bom? Nada. Compromisso gera, na verdade, irmão, firmeza, constância. Compromisso leva à perseverança. Então, meu querido, seja humilde. Deixe de argumentar suas razões para não ter compromisso e renove seu compromisso com Deus, renove seu compromisso com o corpo, que é a igreja. Não dê legalidade ao inimigo sobre a sua vida. Falta de compromisso dá legalidade ao diabo. Eu vou repetir. Falta de compromisso dá legalidade ao diabo na sua vida. Sem compromisso, o diabo tem legalidade na sua vida. Você está quebrando a aliança com Deus, o compromisso com Ele. Então, não quebre o seu compromisso com Deus. Ilumine o seu coração com essa verdade. Preciso manter meu compromisso com Deus para me manter sempre seguro. Amém? Você quer estar sempre seguro? Então mantenha o seu compromisso com Deus. Isso é muito importante. Outra verdade que precisa sempre iluminar o nosso coração é que a intervenção divina, ela tem a sua base sempre na misericórdia. Sabe quando Deus intervém na sua vida? O que eu estava fazendo não é tão ruim assim. Olha, Deus está intervindo na minha vida. Ele interveio com solução. Não, Ele intervém sempre por misericórdia. Não é porque o que você estava fazendo é bom. É porque a misericórdia dele é grande. Essa é a verdade. É a misericórdia dele que é grande. Então, a intervenção divina tem a sua base na misericórdia de Deus. Essa é a verdade. Esse é o fato. Repita comigo assim: tudo o que acontece na minha vida, da parte de Deus, é por causa da misericórdia dele. Não são seus méritos. Eu sou muito comprometido com ele, pastor. Olha, meu amor por ele está a 1000. Não é nem isso. É a misericórdia dele mesmo, que faz com que ele intervenha. Essa é a verdade. Nos versos 11 e 12 nós vimos isso. E aqui nós temos duas verdades profundas. A primeira é que é Deus sempre quem toma a iniciativa. É de fato a misericórdia de Deus a causa de não sermos consumidos. E a segunda, Deus conta com a participação humana. Ele precisa? Sim ou não? Não. Mas nós precisamos. Como isso, pastor? Sim. Lembra que eu falei que na ausência de modelos, levava Israel a perder o foco? O que Deus faz quando Ele intervém com misericórdia? Ele vai fazer o quê? Levantar um líder, para que o povo volte a focar em um líder? Não, em Deus. Mas um líder que leve as pessoas a olhar para Deus e dizer: Deus pode, e nós temos que ter compromisso com Ele. Então Deus, da sua misericórdia, levanta um líder. E aqui nesse texto, o líder que ele levanta, quem é? Quem é o líder? Gideão. Um improvável líder. Isso se chama misericórdia, irmãos. Nunca são os nossos méritos, sempre a misericórdia dele, nos dando uma nova chance. Quando é que a misericórdia dele começou aqui a se manifestar? Quando o texto diz que o povo começou a clamar por misericórdia dele. E aí Deus levanta um profeta, o profeta vai e passa a mão. Tá bom, eu vou fazer. O profeta passa a mão? Não, o profeta exorta: vocês deixaram o Senhor, vocês se afastaram dele.
Vocês deixaram de ter compromisso com Ele e por isso vocês estão sofrendo. Depois da mensagem de exortação, logo o texto diz que o anjo do Senhor aparece a Gideão, lá onde ele estava escondido, malhando trigo. A misericórdia de Deus vai em busca agora de um homem. Ele não precisa daquele homem, mas vai em busca dele, porque o povo de Israel precisava de um referencial, e então ele levanta aquele homem, porque na verdade Deus não precisava. Tanto é que ele vai ensinar ao Gideão que com 300 homens ele destrói um exército de mais de 100 mil. Então ele está dizendo assim, não é que eu preciso de você, mas o povo precisa de referências. Por isso, meu querido irmão, hoje ainda pela manhã falarmos na importância, né, do que vamos transmitir para os outros como legado, especialmente para os que estão ao nosso redor, começando na nossa casa e estendendo-se um pouco mais além aonde nós estamos e onde vivemos. Isso é importante. Mas, voltando aqui, o fato é que nunca são os nossos méritos, e sempre a misericórdia dele, nos dando uma nova chance, nos chamando para participar com ele de um projeto lindo de libertação de pessoas. E ele continua chamando os menos prováveis. Os menos prováveis. E Gideão vai dizer, logo eu, o menos provável de todos, exatamente, Deus continua chamando os menos prováveis. Meu querido, minha irmã, meu irmão, meu amigo, que o seu coração seja sempre iluminado por essa verdade. É a misericórdia de Deus que o leva a intervir, que o leva a nos chamar, a fazer parte da sua obra aqui na terra. Então eu gosto sempre de lembrar dessa verdade, que precisa iluminar o nosso coração. Não é porque a tua oração foi tão fervorosa a ponto dele te ouvir. Foi a misericórdia dele que olhou para você. É a misericórdia dele que está te chamando para participar com ele da obra dele. É a misericórdia dele que te dá sempre uma nova oportunidade. Então olha para o seu irmão e diga para ele, é misericórdia, irmão. É sempre a misericórdia. Uma quarta verdade que precisa iluminar o nosso coração, é a verdade que a gente precisa aprender a fazer as perguntas certas, na perspectiva correta. Então faça sempre as perguntas na perspectiva correta. Repita comigo, eu preciso aprender a fazer as perguntas na perspectiva correta. Olha, as perguntas na perspectiva errada dão uma ideia errada sobre Deus. Por exemplo, se Deus existe, por que as criancinhas morrem com tanto sofrimento ou morrem de fome? Se Deus existe, por que há sofrimento no mundo? A pergunta correta seria, se Deus existe, Ele é misericordioso demais, porque não destrói todo mundo, porque era para destruir todo mundo. A pergunta correta seria, por que Deus ainda não acabou com esse mundo? A pergunta correta é, Deus, por que o Senhor ainda deixa esse povo viver? Essa é a pergunta correta, porque todos somos desgarrados e pecadores. Por que todos não somos destruídos? Por que Deus não elimina todos de uma vez? Gideão faz as perguntas do ponto de vista do pecador, que culpa a Deus por deixar coisas ruins acontecerem. Se Deus é conosco, por que acontece coisa ruim com a gente? Essa é a pergunta dele. Quando a pergunta deveria ser, Senhor, o Senhor ainda se importa conosco? Mesmo depois de nos tornarmos idólatras? Essa era a pergunta certa. Mas a pergunta que ele faz é, se o Senhor é conosco, por que tanta coisa ruim aconteceu? Ou seja, por que o Senhor deixa acontecer coisa ruim? As perguntas, irmãos, elas identificam a perspectiva errada da situação. Veja a perspectiva errada, o Senhor nos desamparou. Veja a perspectiva correta, nós abandonamos o Senhor e nos demos mal.
A maneira como você enxerga Deus é a maneira que você expressa nas suas perguntas. Como você enxerga Deus, as suas perguntas revelam isso. Como você está enxergando Deus? E, irmãos, é muito frequente nós ouvirmos pessoas olhando para Deus e fazendo as perguntas da perspectiva errada. Sabe por que Deus não respondeu nenhuma pergunta de Jó? Nenhuma que ele fez. Deus começa a conversar com Jó e responde e fala para ele do poder dele, da soberania dele, da grandeza dele, e pergunta para Jó: onde é que você estava quando eu fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa? Ele não respondeu nada do que Jó estava perguntando para ele. Leia lá e você vai descobrir isso. Porque na verdade, as perguntas que foram feitas demonstravam que Jó estava enxergando da perspectiva errada. E no final ele reconhece isso. Então, meu querido irmão, sempre que você fizer a pergunta da perspectiva errada, será levado pelo engano a pensar que a culpa é de Deus. Pergunte sempre na perspectiva correta e você vai entender. Você vai compreender o que Deus vai te dizer. Culpamos Deus quando perguntamos do ponto de vista errado. Culpamos Deus e achamos que Ele é o culpado porque fazemos as perguntas para Ele a partir do ponto de vista equivocado que temos. Por isso precisamos iluminar o nosso coração com essa verdade. Precisamos fazer as perguntas na perspectiva correta. Não é porque o Senhor nos abandonou. É: Senhor, nós te abandonamos e o Senhor ainda tem misericórdia de nós. Na verdade, nós te deixamos, não foi o Senhor que nos deixou. Então, meu querido irmão, as respostas muitas vezes não vêm, porque as perguntas são formuladas de forma errada também. É importante entender e fazer as perguntas da perspectiva correta. Amém? Pergunta, olha aí no texto e você vai descobrir se o anjo respondeu para ele alguma coisa. O anjo não disse: não, Gideão, tarará, tururu, nada disso. O anjo simplesmente disse: a resposta está aqui, vai na tua força que livra o povo de Israel. Essa é a resposta que o anjo dá. Ah, onde é que está? Cadê? A resposta é essa: eu estou aqui para agir por misericórdia, vai lá agora que eu vou libertar o povo. Eu vou mostrar que eu estou presente aí. É isso que precisamos entender. Pergunta para o seu irmão assim: que tipo de pergunta você tem feito para Deus? E ainda, querido irmão, a quinta verdade que precisa iluminar o nosso coração é que a mensagem de Deus é mensagem de paz. Deus não se manifestaria a Gideão e o chamaria para depois matá-lo. Não. E o Gideão diz: eu vou morrer. Não, não vai morrer. A mensagem de Deus é uma mensagem de paz. Deus não se manifestaria para matar, porque agora Ele está aqui trazendo a sua mensagem de paz. A sua mensagem para o pecador é mensagem de paz. Ele quer desfazer a inimizade e reatar a paz. Jeová Shalom, o Senhor está disposto a favorecer-te. Gideão recebeu uma mensagem de paz. Então repita comigo, irmão: a mensagem de Deus é uma mensagem de paz. Gideão recebeu uma mensagem de paz. Essa foi a mensagem angelical no nascimento de Jesus. Paz na terra aos homens a quem Ele quer bem e mensagem de paz. Essa é a mensagem do Evangelho. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. O pecado nos torna inimigos de Deus. Mas veja que mensagem linda a mensagem do Evangelho da paz. Foi lido
o texto pelo nosso irmão Miguel. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis aonde? Longe, longe. Fostes o quê? Isso aqui se chama o quê? Misericórdia de Deus, o sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa, o qual de ambos fez um. E tendo derribado o quê? A parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua, a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Fazendo o quê? A paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio destruindo por ela e vindo, evangelizou o quê? A vós outros que estavam longe e também aos que estavam, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Essa é a mensagem do Evangelho. Ele mesmo veio para ser o Shalom de Deus, a paz. Deus tem uma proposta de paz para nós. E tendo paz com Deus, temos também a paz de Deus. O pecado, deixa eu dizer mais uma vez, nos torna inimigos de Deus. Quando pecamos, quebramos a nossa aliança de paz e nos tornamos inimigos de Deus. Portanto, meu querido irmão, Deus tem uma proposta de paz para nós. Deixe essa verdade iluminar o seu coração. Essa paz é que garante o seu pleno acesso à presença de Deus e, consequentemente, a todos os seus benefícios também. A mensagem de Deus é uma mensagem de paz. Ele quer reconciliar o pecador consigo. Ele está dizendo: eu estou aqui com uma mensagem de paz, para trazer para perto de novo o povo que foi para longe, que quebrou o compromisso, mas agora eu quero reatar essa amizade. Nos tornamos inimigos, mas eu quero reatar. E conosco Ele fez isso através da cruz de Cristo. A cruz é o meio que Ele sempre usa para manifestar sua misericórdia, perdoando os nossos pecados e nos reaproximando, e desta maneira manifestando a sua paz, para que deixemos de ser inimigos de Deus. A paz nos torna amigos dele, porque o pecado nos torna inimigos de Deus. Deixe essa verdade iluminar o seu coração. A paz de Deus para você é para que você se mantenha, meu querido irmão, ciente de que, enquanto você estiver reconciliado com Ele, por causa da cruz, andando com Ele, em santidade de vida, você se mantém em paz com Ele. O pecado, cada vez que você peca, você se torna inimigo de Deus, porque o pecado é inimigo de Deus. Quero concluir essa palavra nessa noite dizendo a você, querido, essas verdades preciosas precisam iluminar os nossos corações. Corações e mentes esclarecidas têm um entendimento correto e cresce na sua vida cristã. Quais as verdades que precisam estar claras em nosso coração? A primeira delas, mantenha aquecida a sua relação com Deus. Não deixe o seu amor esfriar. Não quebre o seu compromisso com Deus. A falta de compromisso com Deus é a causa do inimigo ter legalidade na vida de muita gente. A intervenção divina se baseia na misericórdia. Deus sempre toma a iniciativa, não por nossos méritos, mas por sua misericórdia. Faça sempre as perguntas na perspectiva correta. Não pergunte porque Deus me deixou, e sim porque eu deixei Deus. Senhor, porque eu fui te deixar? E a mensagem de Deus é de paz. Ele não quer que sejamos seus inimigos.
Ah, pastor, eu não sou inimigo de Deus. Pois bem, ao pecar você se torna inimigo de Deus. Vamos aplicar isso à nossa vida nesse momento, queridos. Qual a temperatura do seu amor por Deus? Como está? Como está a temperatura do seu amor por Deus? Aquele nível de paixão, de desejo, de querer mais, de querer estar com Ele todo dia, ou aquele nível do feijão com arroz? Amor. Ou bem frio, bem distante. Qual o seu nível de relacionamento com Deus? Qual a temperatura do seu relacionamento com Deus? Qual? Como está seu nível de compromisso? Como está o seu comprometimento? Como está o nível de compromisso com Deus? Você tem entendido que tudo é misericórdia dele ou você se acha merecedor? Você tem feito as perguntas certas? Você tem desfrutado do shalom de Deus? Da paz de Deus? Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.